Bom dia a todos, muito bom estar aqui mais uma vez, já estive aqui em outro momento assistindo a palestra e hoje não vou chamar exatamente de uma palestra, né, mas é mais um conhecimento e uma demonstração do que nós da Telehelp oferecemos aí para os nossos clientes, para os nossos usuários, tá? Então, o tema que o Dr. Carlos provocou, né, e aí eu resolvi abordar, assim, tecnologias a favor da saúde e segurança da pessoa idosa. Então, assim, para a gente começar a falar sobre a tecnologia, a gente precisa entender por que nós precisamos dessa tecnologia. E aqui eu trouxe algumas informações. No mundo, aproximadamente 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos, 16% da população. E o Brasil é o terceiro país que mais envelhece no mundo. Tá? Essa aqui é a pirâmide etária, segundo o último censo. Então, a idade que nos interessa aqui, que são os 60 a mais, está aqui. 2,27% são homens, 2,63% são mulheres. Tá? A parte que mais chama a atenção aqui, de 35 a 39 anos, 3,85% de homens, 4,11% de mulheres, que é o meio. Eu me encaixo nessa linha aqui, ó, entre 40 e 44 anos. Tá? Então essa é a pirâmide etária. Bom, o brasileiro, ele está vivendo cada vez mais, né? Então aqui eu trouxe um gráfico para vocês olharem que ele diz sobre a projeção da expectativa de vida do brasileiro hoje e a expectativa de vida recalculada. Então, lá em 2012, a gente notava que a projeção da expectativa de vida e a expectativa de vida recalculada, elas estavam muito próximas. 74,8 anos contra 74,5 anos. E vinha muito próximo, até aqui 2019. Mas aí, lá em 2020, a gente teve a nossa pandemia de Covid-19. E isso fez com que a projeção e o cálculo da expectativa de vida ele caísse muito. De 76,7 para efetivamente 74,8 anos. E no ano seguinte, 2021, onde supostamente a pandemia estava no maior auge dela, a expectativa de vida caiu para 72,8 anos. Assustador, né? A gente ter uma projeção de 77 anos e encontrar 72,8 anos de expectativa de vida. Com esse final aí da pandemia, né, ali no início de 2022, a expectativa de vida do ano 2022 ficou em 75 anos e meio. Tá? E 2023 já começou a recuperar, ela efetivamente recalculada ficou em 77,4 anos. Tá? Muito importante informar aqui que dentro desse cenário de expectativa de vida, tá, as mulheres elas vivem mais. As mulheres elas vivem cerca de 80,8 anos, enquanto nós, homens, vivemos 73,9 anos. Então, nós, homens, precisamos nos cuidar. Né? O que elas fazem de diferente que nós não fazemos, que elas têm uma expectativa de vida maior. Isso é bom para a gente pensar e reavaliar. Mas, o que acontece? O envelhecimento, ele gera demandas. Demandas econômicas, demandas físicas, sociais, de saúde, emocionais. E digo para vocês, essas daqui são um grande motivo para nós estarmos aqui hoje. Né? Especialmente as de saúde. Porque se a gente não tiver essa demanda aqui 100% garantida, as outras vão nos comprometer também. Tá? Então, com a população mais idosa,
As oportunidades, né, para novas tecnologias, elas também crescem. Com isso, cresce o desenvolvimento e a comercialização de dispositivos e serviços semelhantes ao que a Telehelp oferece para auxiliar o dia a dia cotidiano da pessoa idosa. Aqui eu trouxe alguns exemplos de tecnologia que nos ajudam aí no dia a dia. São exemplos conhecidos de vocês, tá? Que em algum momento todo mundo já ouviu falar. Aqui, o pedômetro, que ele faz o monitoramento das atividades físicas, né? Especificamente ele conta os passos da pessoa durante o dia, durante a prática de uma atividade física, de um esporte, né? O medidor de pressão arterial, esse aqui é um exemplo de medidor digital, né? Faz o controle da pressão. Aqui, outro conhecido medidor de glicose, ele faz o monitoramento da glicemia, muito importante para aquelas pessoas que precisam controlar em virtude de serem diabéticos. O oxímetro digital, que o Dr. Paulo falou que naquela época não tinha oxímetro, monitora a saturação de oxigênio no sangue, e esse daqui ficou muito conhecido, e me corrija se eu estiver errado, em virtude da pandemia. Todo mundo falava que precisava prestar muita atenção na saturação, na oxigenação do sangue, então ele ficou muito conhecido. E com certeza alguém de vocês tem um desse em casa. Eu tenho. Termômetro, outro bem conhecido, bem famoso, faz o monitoramento da temperatura. Eu lembro da minha infância que a gente tinha aquele famosinho de mercúrio. O Dr. Paulo também, com certeza, lembra desse, né? Aqui o transmissor cardíaco, que ele faz o monitoramento da frequência cardíaca também durante a prática de esporte, né? Seja uma corrida, uma caminhada, um outro esporte. O medidor de frequência cardíaca nesse estilo aqui hoje, ele está um pouquinho em desuso. Porque hoje nós temos isso aqui, smartwatch. Monitora a atividade do dia a dia, monitora gasto de caloria, monitora o sono, monitora a prática de atividade física também, né? Dentro dele, hoje a gente também tem contagem de passos, a gente monitora a frequência cardíaca, o meu, por exemplo, faz medição de pressão arterial, faz a medição da oxigenação do sangue também. Tudo isso dentro de um único dispositivo, tá? O CPAP, que ele monitora o sono e regula a demanda de oxigênio durante o sono, desculpe, muito utilizado aí para combater a apneia. Esse equipamento aqui específico, além de controlar, regular o oxigênio durante o sono, ele emite um relatório diário, depois de cada noite de sono, de como que foi o sono do paciente. Quantas apneias ele teve durante a noite, enfim, diversas informações importantes para que a pessoa saiba como é que está, né, e possa ter uma noite tranquila, uma noite calma, porque sem uma noite de sono boa, a gente não é ninguém no outro dia, né? Outro também conhecido, prótese auditiva, aparelho auditivo. Auxiliares na melhora da audição, da comunicação e dos sintomas de zumbido. Tá? Alguém de vocês aqui, com certeza, já viu ou usa, né? Muito importante, hoje está muito atrelado ao nosso serviço do Telehelp. Muitos usuários usam o aparelho auditivo. E, por último, e também não menos importante, os dispositivos para aviso de emergência. O que eles fazem? Eles avisam pessoas em caso de emergência ao simples toque de um botão. Então esses aqui são os equipamentos da Telehelp. Eu trouxe aqui também, e depois a gente pode olhar, pode fazer um teste aqui para vocês entenderem como é que é. Pode ver aqui, pode pegar.
Então eu tenho botão de emergência pessoal no formato de pulseira, né? A pessoa usa todo o tempo esse botão aqui. Eu tenho um sensor de desmaio, e é importante salientar, isso aqui é sensor de desmaio e não é sensor de queda, porque para efetivamente funcionar, a pessoa tem que ficar entre 20 e 30 segundos imóvel. Então, é por isso que nós recomendamos que ele seja usado como sensor de desmaio, para aquelas pessoas que têm frequência de desmaio. Aqui eu tenho um outro botão de emergência, que é no formato também de um colar, a gente chama de colar bijuteria, né? Para que seja discreto e possa trazer, o botão seja discreto e para que traga elegância. Geralmente é o queridinho das mulheres esse aqui. Tá? E aqui nós temos o Go Safe, que ele é um botão de emergência para quando estamos fora de casa, estamos na rua. Tá? Ele se conecta à rede de celular, ele se conecta ao satélite e manda informações para nós. Bom, depois vocês podem dar mais uma olhada, aqui a gente testa e tiramos dúvidas, enfim, tudo que for necessário. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da Telehelp. Quem que é a Telehelp? Tá? A Telehelp ela é uma empresa de teleassistência. Tá? Nós enviamos a ajuda imediata após o acionamento do botão de emergência. E quando que surgiu esse negócio de teleassistência? Tá? Surgiu lá na década de 80, lá nos Estados Unidos, com o objetivo de oferecer segurança aos idosos que moraram sozinhos e para reduzir as internações por queda. Tá? Então, idosos versus o risco de queda. A queda no idoso ela é muito comum, vocês vão ver por quê. Isso aqui é no mundo. Tá? É o acidente mais frequente entre os idosos, a queda. São 17 internações por hora devido à queda em idosos. É a terceira causa de mortalidade entre os idosos e cerca de 70% dos óbitos são pacientes com mais de 75 anos. E essas quedas, elas são geralmente dentro de casa. Tá? 30% desses permanecem no chão, sozinhos, por mais de 1 hora. Tá? 61% das admissões nos pronto-atendimentos são de idosos e 1 a cada 3 idosos no mundo hoje cai pelo menos uma vez por ano. Então, é por isso que é tão necessário esse cuidado, né, e essa prevenção do risco de queda. E por que acontece? Tá? Quais são as causas? Um ambiente inadequado, com objetos que atrapalham a circulação, tá? Consumo irregular e incorreto de medicamentos, né? E isso é muito comum porque eu tenho um caso conhecido, a pessoa fazia muita confusão, consumia medicamentos de forma exagerada, o que levou ela por muitas vezes a ter queda. Né? Sedentarismo, que o que é? Falta de prática de atividade física. Doenças crônicas e agudas, como Parkinson, fibromialgia, tontura, problema de coluna, problema de visão, Alzheimer, tá? São pontos que causam as quedas. E os efeitos: fraturas, internações, depressão. E um ponto que é muito importante salientar aqui, que é a redução da independência. As pessoas, quando sofrem uma queda, elas ficam com medo de cair novamente. E isso acaba reduzindo a independência delas. E eu digo, de permanecer na sua casa, sozinho, desacompanhado por algum tempo, tá?
nós temos uma estatística dentro da Telehelp que diz que quando a pessoa passa a usar o nosso serviço, passa a usar o nosso botão de emergência, essa independência dela, ela cresce em pelo menos 7 anos. Tá? Então, ela aumenta a autonomia dela de permanecer sozinha, de permanecer na casa dela sem precisar de um apoio, de um auxílio, ou quem sabe de ir morar em uma casa de repouso e morar com um outro filho, enfim. Tá? E aqui, eu tenho aqui as contribuições da teleassistência. Né? O que ela faz? Ela pode ajudar a reduzir o medo de queda novamente, melhora a independência e a autonomia, que é o caso que eu citei, aumenta essa autonomia em pelo menos 7 anos, depois que você passa a usar os equipamentos e o serviço da teleassistência. Agiliza a assistência ao idoso quando ocorrem quedas. Isso é muito importante, pessoal. Quanto mais rápido for o atendimento, melhor é o pós-trauma, melhor é a recuperação. Tá? Sem contar que ninguém quer ficar no chão caído por tanto tempo. Isso derruba, né, entre aspas, o ânimo de qualquer um. A pessoa se sente muito, muito desamparada. Fica muito triste. Ela reduz em 39% o número de admissões nos hospitais e também auxilia em reduzir 45% a taxa de mortalidade. Tá? E aí? O que a Telehelp faz? Quem que é a Telehelp? Então, a Telehelp é uma empresa de teleassistência, é a maior empresa de monitoramento de emergência no Brasil, com alta tecnologia de recepção de sinais, de entregar o aviso de emergência lá na nossa central. São 18 anos de atuação aqui no Brasil, mais de 800 mil atendimentos realizados, tá? Uma cobertura nacional de mais de 500 cidades. O nosso serviço ele tem abrangência nacional. Nós estamos em todas as capitais do Brasil e em diversas outras cidades. Tá? E aí, como que funciona? Botão de emergência. A pessoa sofreu uma queda, que é o que a gente mais tratou aqui agora. Sofreu uma queda, está sozinha, não consegue se levantar. O que ela vai fazer? Ela vai acionar o botão. Nós vamos receber o aviso dela de emergência em até 60 segundos, tá? A nossa operadora, nosso operador lá da central de emergência, vai entrar em contato, vai tentar um contato com aquele usuário através desse painel aqui Viva Voz, para saber o que ele precisa, o que está acontecendo com ele. Tá? Ele vai falar e nós vamos acionar uma lista de emergência, que são pessoas do relacionamento daquele usuário, filho, um vizinho, porteiro do prédio, em muitas ocasiões, que vai poder ir até ele para prestar o socorro. Então, o que acontece? A gente sempre vai tentar o contato com o usuário para entender o que está acontecendo. Se nós conseguirmos, nós vamos poder avisar para a pessoa da lista de emergência o que realmente aconteceu. Quanto mais informações nós temos, é melhor para a gente entregar o serviço, entregar o aviso, tá? Para a lista de emergência. Se a gente não conseguir nenhum contato com o usuário, depois que ele acionou o botão, não tem problema. Nós vamos seguir o protocolo e começar a avisar as pessoas. Tá? Chegou a pessoa que foi avisada, chegou no local, ela vai falar para nós, ó, já cheguei, está tudo bem com ele, ou vou levar ele até um pronto atendimento, vou levar ele no médico, ou então, não, foi mesmo só um susto, não teve nenhum machucado, nem nada, ele teve uma queda ali na sala, agora eu vou ficar com ele, está tudo sob controle. Somente no momento
que a pessoa acionada diz que está sob controle dela, é que aquele atendimento encerra, tá? A nossa central de monitoramento, ela é 24 horas, de domingo a domingo, tá? A qualquer momento que precisar, depois que acionar o botão, em até 60 segundos, a gente vai entrar em contato e vai começar a avisar as pessoas, tá bom? Como que acontece o serviço, tá? Primeiro, eu gosto sempre de salientar, o nosso serviço efetivamente ele acontece com pessoas, né? Então, através da nossa central de operação é que a gente faz o aviso. Mas como que a gente recebe? Através dos dispositivos. E aqui eu já dei uma amostra para vocês. Aqui um equipamento para dentro de casa, né? Então ali, ó, para quem vive sozinho ou passa parte do dia desacompanhado e não abre mão de segurança. Esse equipamento para dentro de casa. Equipamento para fora de casa, GoSafe, para quem leva uma vida mais ativa, né? Para pessoas como nós que estamos aqui hoje no Colaboridade, né? Mas que não abrem mão de ter segurança e tranquilidade quando elas saem de casa. Como eu falei, o GoSafe, além dele emitir o aviso de emergência, ele registra lá para nós, na sequência, o local. Ele está conectado ao satélite, então ele vai dizer exatamente qual é o endereço que a pessoa está, com precisão, inclusive, de numeração do prédio, né? Mas, como eu falei, proteção para fora de casa, ele não vai funcionar adequadamente num ambiente fechado, porque nós temos barreiras que acabam impedindo o sinal, às vezes, do celular chegar ou o sinal do GPS chegar, tá? Aí o que a gente tem? A gente tem o que tem no nosso plano, né? No nosso pacote básico. Então nós fazemos o aviso em caso de emergência, tá? Nós fazemos também orientação médica pelo telefone, para caso de mal-estar, dúvida sobre medicamento ou sintomas diversos, a gente faz um aconselhamento médico. Então, a pessoa está com uma dúvida, por exemplo, no medicamento que ela começou a tomar, ela aperta o botão, vai falar com o operador e vai falar, olha, eu preciso da orientação médica, eu estou com dúvida no medicamento. A orientação médica, muitas vezes, ela também acontece depois de uma emergência, de uma queda, né? O auxílio chegou, precisa de uma orientação, aperta novamente e pede, eu quero orientação médica. E aí a gente vai ligar para o telefone da pessoa, né, e vai colocar o médico para conversar e orientar. Esse médico, ele vai entender, vai explicar, ele não vai interferir, por exemplo, numa prescrição de medicamento, mas ele vai dar a melhor sugestão. Se ele entender que a queixa é muito grave, ele vai falar, procure o seu médico, vá até um pronto atendimento. Seu caso requer cuidado, ok? Semanalmente, nós fazemos ligação de bem-estar. Num dia e horário combinados com o nosso cliente, uma vez na semana, a gente vai fazer uma ligação no telefone dele, para saber como é que ele está, se ele está precisando de alguma coisa naquele momento, como que ele passou de uma semana para trás, ok? É um momento que nos deixa muito próximo do nosso cliente, do nosso usuário. Porque, como eu falei agora há pouco, botão de emergência, painel Viva Voz, eles são o meio. O serviço ele acontece através de pessoas, tá? Então, é muito importante nós termos essa proximidade. E também, a ligação de bem-estar, ela ajuda a reforçar o uso do botão de emergência. Por mais que você está com esse botão o dia inteiro, o tempo todo, no braço ou pendurado no colar, você não está usando ele todo dia. Então é muito importante que a gente reforce a utilização, porque serve não só para uma emergência de queda, serve para qualquer coisa.
qualquer momento de desconforto, de insegurança, né, que a gente possa estar vivendo. Tá? Como serviços adicionais, aqui eu tenho o atendimento médico domiciliar, que é ambulância. Aqui quem nos serve com ambulância para remoções é a EcoSalva, tá? E a Telehelp, de um ano para cá, ela colocou um novo serviço, que é a consulta médica por vídeo, a teleconsulta. Tá? Então, a gente vai ter um atendimento por essa teleconsulta em até 30 minutos. Vai solicitar, apertando o botão de emergência, a gente vai falar os horários disponíveis e vamos mandar, através de mensagem, para o telefone da pessoa, um link para que ela acesse a teleconsulta no horário combinado, sem precisar de nenhum aplicativo, sem precisar de liberação por token ou qualquer outra forma, só simplesmente clicando nesse link, ele vai abrir a câmera do celular, você vai se registrar e você vai fazer a consulta com o médico. Esse médico, diferente da orientação médica pelo telefone, ele pode, além das orientações, prescrever medicamento, solicitar exames, fornecer atestado médico, tá? Então, é uma consulta que vai evitar que ali, de repente, o usuário ele se exponha num meio que esteja contaminado, né? Porque às vezes ele está lá com uma gripe, mas, poxa, vai no hospital e vai ficar vulnerável a outros vírus que, de repente, são piores do que aquele que ele está ali, né? E sem contar a agilidade, né? Não precisar se deslocar, vai ter a informação, vai ter a prescrição que ele precisa mais rápido. Tá? Eu vou colocar aqui um áudio de um atendimento real da Telehelp. A gente está sem alto-falante aqui. Vamos ver se vocês ouvem através do meu computador aqui. Se a gente não ouvir, aí a gente tenta de outra forma. Vocês ouvem? Ah, tá saindo? Ah, beleza. Senhora Tina, precisa de ajuda? Fique tranquila, vamos assinar essa lista de emergência. Se precisar falar conosco, pressione o seu botão de emergência, senhora Tina. Nós vamos acioná-la. Entraremos em contato com a sua filha. Se precisar falar conosco, pressione o seu botão de emergência. Alô, boa tarde. Boa tarde. Sou Isabel da Telehelp e da pulseira com o botão de emergência da senhora Tina. Eu falo com a senhora Márcia? Sim, pois não. Senhora Márcia, nós acabamos de receber um acionamento no qual a senhora Tina informou que sofreu uma queda e precisa de ajuda. A senhora pode vir até o local? Estou indo já para lá. Então, vocês retornam contato com a senhora? Em 15, 20 minutos mais ou menos. Possui a chave da residência? Possuo sim. Até logo. Até logo, senhora Márcia. Logo, até já. Tchau. Alô, boa tarde. Sou Isabel da Telehelp, da pulseira com botão de emergência. Com quem eu falo? Ela está melhor? Ela está melhor, senhora Márcia? Melhor. A queda foi pequena, não aconteceu nada. Ela só bateu a cabeça, mas pela idade. Então a pele passou um pouquinho, sangrou e ela se apavorou um pouco. Entendi. E onde que ela sofreu essa queda, senhora Márcia? Na cozinha? Ela levantou, acho que para fazer alguma coisa na cozinha e talvez a perna não ajudou e eu encontrei ela caída na cozinha. Mas ela está bem, graças a Deus, não quebrou nada, ela só bateu, pelo que eu vi, no tempo de queda, ela deve ter batido a cabeça na parede. E aí abriu um pouquinho, sangrou e ela se apavorou, mas graças ao reloginho foi acionado rápido. Ah, que ótimo, ficamos felizes em saber que ela está se sentindo melhor.
E já parou de sangrar, senhora Márcia? Já parou de sangrar, agora eu passei um pouquinho de iodóide no local para ver se não fica roxo. E vou dar um pouquinho de enanador para ela, porque para evitar qualquer dor no local, agora eu vou ficar de olho. Se aparecer qualquer dor, eu levo para o hospital. É até melhor ir para o hospital para verificar se não houve nada mais grave. Exato. Mas o importante é que ela está melhor. Se precisar, estamos à disposição, senhora Márcia. Muito obrigada. Seu nome é? Isabelle. Isabelle, muito obrigada, Isabelle. Disponha. Boa tarde. Melhora da senhora Tina. Muito obrigada, senhora. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir, mas o que acontece? Esse era um caso real. A usuária caiu, dava para ver que estava bem ao fundo a voz dela, mas ela ouviu a operadora e ela respondeu o que aconteceu com ela, o que ela precisava. Em pouco tempo, a filha chegou e conseguiu prestar o socorro. Foi um caso que aconteceu há algum tempo lá e que não foi nada além do susto, né? Então é assim que funciona. Então a gente pega isso todo dia, esse nervosismo, essa angústia das pessoas. Então por isso que a nossa equipe ela está sempre bem preparada para atender com o maior respeito, a maior agilidade e a melhor qualidade quando um usuário nos aciona, tá? A Telehelp, ela conta lá com uma equipe que temos uma gerontóloga lá, que presta treinamento para toda a parte de equipe de atendimento, para a equipe que faz a ligação semanal de bem-estar, tudo para entregar um serviço de qualidade para o nosso usuário. Eu vou fazer aqui agora, para vocês verem, eu acho que vocês vão ouvir um pouquinho melhor, eu vou acionar o botão e a nossa operadora vai me chamar, tá? E eu vou falar que a gente está aqui no evento, no Colaboridade, para ela saber. Eles sabem que isso aqui é um teste, esse equipamento aqui é um equipamento de teste, tá? Então, só para vocês ouvirem, a gente está num ambiente bem amplo aqui, eu vou testar para a gente ver. Alarme de emergência. Então, nós temos um aviso sonoro depois que foi acionado o botão. Quando aciona, uma luzinha verde aqui fica piscando. E agora, a gente vai aguardar aqui que a atendente vai nos chamar, tá? Como esse aqui é um equipamento que está em teste, se chegar lá algum acionamento de cliente ativo, eles vão dar preferência primeiro para ele, tá? Mas geralmente, mesmo no teste, fica aqui dentro dos 60 segundos. Sou o Reinaldo da Telehelp, senhor Marcelo, precisa de ajuda? Oi, Reinaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estou aqui no evento Colaboridade e estou fazendo um teste para demonstrar aqui para o pessoal que está junto comigo, tá bom? É só isso que eu estou precisando. Muito obrigado. O teste foi realizado com sucesso. Eu auxilio em algo mais? Não, é só isso. Obrigado e um bom trabalho para você. Telehelp está à disposição. Até logo. Um bom dia a todos. Ouviram bem? Então, assim, o equipamento estava em stand-by. Somente depois que eu acionei é que o canal de voz foi liberado para a central falar com a gente, tá? Se fosse um caso real, a gente ia falar o que estava acontecendo e iríamos ter o acionamento de lista de emergência e alguém ia vir aqui para nos ajudar. Dúvidas, pessoal? Que vocês gostaram, entenderam um pouquinho? Eu fui claro quando eu falei? Quais são as dúvidas? Eu não terminei ainda, mas eu quero saber as dúvidas. Acho que ninguém está com dúvida. Eu sei, está todo mundo com dúvida. Está todo mundo com dúvida. Só que eles não querem perguntar, mas eu vou falar. Opa, espera aí. Sim. Volta aqui. Sim. O que acontece? Boa pergunta. Assim, o equipamento ele vai ficar sempre na tomada, tá? Aqui dentro nós temos uma bateria. Essa bateria ela vai ficar sempre carregada. Na falta de energia elétrica, essa bateria assume o controle.
Então, por pelo menos 8 horas, nós temos o equipamento funcionando. Aproveitando o gancho da tua pergunta, esqueci teu nome? Danilo, a Telehelp ela também faz uma supervisão diária do funcionamento dos equipamentos. Tá? Então, em alguns momentos do dia, o nosso sistema ele verifica como que está funcionando o equipamento. Se ele está ligado na tomada, se ele está com o sinal de celular ou de linha telefônica para aqueles aparelhos que são ligados na linha telefônica, se está funcionando, se está tudo certo. Por quê? Porque nós precisamos que o equipamento esteja em pleno funcionamento para nós podermos entregar o nosso serviço. Tá? Então, qualquer necessidade que tenha de fazer uma manutenção, a Telehelp vai entrar em contato e eu vou até o cliente, até o usuário e faço a manutenção. Tá? Como eu estava falando que vocês estavam com dúvida, e tem mais alguma dúvida aí? A dúvida que todo mundo quer saber é o preço, né? E não é diferente, tá? Então, assim, como que é a aquisição do serviço da Telehelp? Nós temos planos para dentro de casa, para fora de casa e dentro e fora de casa, que é o nosso plano 360. A mensalidade, tanto do plano dentro de casa quanto do plano para fora de casa, R$ 249,00. E a adesão, R$ 599,00. Plano dentro e fora de casa, é um combo, tá? Mensalidade de R$ 389,00, porque aqui nós estamos monitorando 2 serviços, 2 avisos de emergência, um dentro de casa e um para fora de casa, e a taxa de adesão, R$ 159,00. Essa taxa ela se refere à disponibilização dos equipamentos, que são todos importados, toda a parte de cadastro, e também uma forma de garantia vitalícia de que tudo vai estar funcionando. Tá? E para vocês aqui agora, do evento, né, dos colabores, como o Dr. Carlos chama, eu trouxe uma condição de desconto, uma condiçãozinha especial que eu posso ofertar, R$ 100,00 de desconto nesse valor de adesão, para quem tiver interesse. Ou hoje aqui, ou durante a semana. Tem aqui meu contato, aqui, vou deixar um folhetinho para vocês, tá? Tem meu telefone, é só me ligar, a gente combina, eu vou até a casa de vocês e vou fazer uma nova demonstração, vou fazer os testes que forem necessários, tá? Para que vocês vejam que está tudo funcionando e vai poder auxiliá-los ainda mais no seu dia a dia ou da pessoa que vocês queiram que esteja protegida, tá bom? Mais alguma dúvida? Diga, Ali. Para uma casa de 2 andares, tem que ter 2 aparelhos? Geralmente não. A gente precisa verificar lá. O que acontece? O equipamento ele tem um alcance num raio de 300 metros. Tá? Exemplos, eu já instalei num apartamento de 440 metros quadrados. Já instalei em casa sobrado com 2 andares. E o que a gente faz é testar para que verificar se todos os cômodos, tanto do térreo quanto do segundo andar, vão estar funcionando. Mas geralmente é um equipamento só. Eu tenho a possibilidade de colocar com 2 equipamentos também. Tá? Mas aí, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, esse aqui é um equipamento que tem um chip de celular, é um equipamento GSM. Né? Para fazer 2 equipamentos, teria que ser um equipamento que fique ligado na linha de telefone fixa. Tá? Que daí eles trabalham juntos. Mas não se preocupe, o alcance ele consegue dar conta mesmo numa casa de 2 andares. Tá bom? Isso, esse aqui, ó. Então, para um filho adolescente que vai sair de noite, não é bem legal isso aqui, ó? Sim. Ele abre um leque, né? O equipamento para fora de casa, ele acaba abrindo um leque de oportunidade para outras pessoas utilizarem. O que acontece? O nosso público, né? Ele é o público 60+. Mas eu mesmo tenho cliente aqui em Curitiba de 53 anos. Assim como eu tenho um de 102.
Mora sozinho. Mora sozinho. Sério. Então, assim, o equipamento para fora de casa, sim, ele pode abrir oportunidade para pessoas mais jovens, tá? Que é algo que é discreto, né? É algo que é discreto e diferente de um celular que muitas vezes pode ser alvo de um roubo, né? Isso aqui ninguém vai entender o que efetivamente é, se não conhecer, né? Mas também não vai servir, porque ele é pessoal, né? Uma casa muito grande, que tenha 2 andares e bem grande, daí tem que ser 2 aparelhos, né? Tem que testar, Duda. Como eu falei, eu não posso afirmar como que vai funcionar, porque eu não conheço o ambiente, tá? Mas digo para você, assim como eu já coloquei num apartamento de 440 metros quadrados, eu já coloquei num lugar que é praticamente uma chácara, que tem uma quadra de tênis dentro do terreno. E pela posição que nós instalamos o painel de comunicação, ele atendeu toda a área. Toda a área. É claro que nem sempre a pessoa vai em todos esses lugares. Nesse caso que eu falei agora, a pessoa vai. E aí a gente testou em todos os locais que ela anda para ter uma segurança, tá? Que vá funcionar efetivamente, né? É o caso de ver. É o caso de testar. Como que seria essa comunicação da central com a minha queda num ambiente que está longe da central? Aí entra naquilo que eu falei. A gente vai chamar. Então, por exemplo, a central tá na sala. E eu caí no banheiro lá no fundo. Tranquilo. Como que vai ser minha É exatamente isso. Como eu coloquei lá. Você vai acionar o botão. Tá. Na tua pulseira. Na pulseira, exatamente. Se você não responder quando a operadora chama, não tem problema. A gente vai seguir o protocolo que é avisar a lista de emergência. Qual que é a diferença? Quando eu converso com o usuário, eu sei o que aconteceu, eu vou falar para a lista de emergência. Ó, aconteceu uma queda. Aconteceu, ele está com mal-estar. Eu vou saber o que falar. Quando ele não fala para mim, eu vou falar, olha, eu não consegui contato. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando o usuário me fala o que aconteceu, para nós é a cereja do bolo. Porque aí eu consigo dar mais informação para a lista de emergência. Entendeu? Era essa a linha da tua dúvida? É isso aí. Não importa. Não importa o caso. Acionou, respondeu, ótimo. Não respondeu, lista de emergência da mesma forma. Tá? Lista de emergência com mais emergência. O que acontece? É claro que acontece um acionamento por engano, acontece um acionamento que a pessoa quer testar e para nós está tudo bem. Acionou por engano, muito comum. Neto chega na casa do vô e da avó, ó que legal, e aperta. A empregada vai fazer uma limpeza, aperta. Percebeu que teve um acionamento por engano, vai lá próximo do painel e fala, ó, tá tudo bem, foi acionado por engano, minha empregada que estava limpando aqui apertou, e para nós vai ficar tudo bem. A gente vai fazer o registro daquilo ali. E claro que dependendo da conversa, da situação, os operadores eles têm o feeling de perceber se aquilo ali foi sem querer mesmo ou não, porque eles vão interrogar um pouquinho mais para saber, para garantir que está tudo bem mesmo, né? Eu dou um exemplo. Minha mãe, ela utiliza, tá? E alguns dias atrás ela acordou durante a noite, não estava se sentindo bem e ficou com medo de levantar. E daí ela pegou e apertou o botão. E aí, naquele momento, a operadora, ela conversou e a operadora sugeriu orientação médica. E ela fez a orientação médica. Depois que fizeram a orientação médica, eles ligaram para ela, de novo, perguntaram se estava tudo bem, se ela queria mais alguma coisa. Eles terminaram de falar com ela, eles ligaram para mim. Olha,
ela acabou de fazer a orientação médica. Ela nos disse que não estava se sentindo bem. Eu perguntei se ela queria que chamasse você ou se queria que fosse acionada a orientação médica e ela preferiu a orientação médica. Ela me falou que está tudo bem, né? Aí eu desliguei e ia ligar para ela, ela estava me ligando. Ó, eu apertei o botão agora há pouco. Eu falei, eu já estou sabendo. Ela falou, você já está sabendo? Eu falei, sim, já estou sabendo. Então, não é porque é com o Marcelo. Isso é para todo mundo. Eu estou dando um exemplo e estou ilustrando aqui de como que a central age no acionamento. Alice, você estava perguntando. Já aconteceu de ninguém da lista de emergência atender? Olha, eu não sei te informar. Assim, pelo menos com clientes meus, eu não sei. Porque geralmente a gente sabe dos nossos clientes, né? Cada consultor sabe assim, um pouco mais do seu cliente. Porque a gente não deixa de ter o relacionamento, né? Não é só a venda e acabou. A gente mantém contato, a gente mantém relacionamento. Então, assim, dos que eu já atendi, eu não sei. Mas o que acontece? A pergunta é muito boa. O que acontece se a gente não conseguir? A gente vai ficar tentando. Porque em algum momento alguém vai atender. É por isso que a gente tem que criar a lista de emergência com mais de um nome. Tá? Eu já cheguei em oportunidades que a pessoa queria dar um nome. Eu falei, tudo bem, mas você não tem mais ninguém para pensar? Porque se essa pessoa não atender, né? Infelizmente a gente não consegue fazer com que, por exemplo, a ambulância entre sem que tenha alguém para acompanhar, né? Sem que seja liberada a portaria do prédio ou uma casa mesmo. Não vai arrombar uma porta para entrar, né? Então, a lista de emergência podem ser quantas pessoas forem necessárias nessa lista, tá? Em ordem de prioridade. Quem que tem maior facilidade para chegar? Quem que vem mais rápido, né? E outro detalhe, as pessoas da lista de emergência, depois que você coloca elas, a Telehelp faz um contato de boas-vindas com ela para avisar que ela foi colocada na lista de emergência de tal pessoa, né? Pedimos mais algum contato que ela possa fornecer e nós pedimos também o seguinte, para que salve sempre o número do telefone da Telehelp na sua agenda, por exemplo, no celular. É sempre o mesmo número, é um único número que faz as ligações. Então, o nosso número é um número bom, que o Google, por exemplo, ele identifica nos aparelhos do celular. Contudo, como a gente acaba, às vezes, recebendo tanta porcaria por aí, né, de ligação, acaba que alguns não identificam. Então, eu sempre coloco para os meus clientes, salve o nosso contato na lista de emergência, porque sempre, na sua lista de telefone, porque sempre vai ser aquele número que vai ligar. E aí, você pegou o telefone e viu que é Telehelp, opa, é minha mãe, é meu pai, né? Ou, eu faço parte da lista lá da minha tia. Poxa, provavelmente ninguém atendeu. E eu caiu aqui para mim, eu vou. Né? Então é isso, é muito importante. Quantas pessoas forem necessárias na lista de emergência. Sempre que precisar alterar alguma informação, mexer na ordem, é tranquilo para nós. Nós precisamos que tenham pessoas para que a gente possa acionar no momento. Tá bom? Diga. O valor da adesão, qual é o equipamento que está aí? Adesão. Então, assim, ó, plano para dentro de casa e plano para fora de casa. Para dentro de casa é esse aqui. Tá? Painel, viva voz e botão de emergência. Tá? Aqui, eu posso colocar também um usuário adicional. Tá? Eu tenho condições. Esse é o equipamento para dentro de casa. E esse é o para fora de casa. Tá? A gente pode fazer eles separados ou pode fazer um combo. Tá? Mas aqui por exemplo, no plano para dentro de casa eu posso colocar usuários adicionais. Então, vai aumentar o uso de uma pulseira de um botão de emergência. A senhora. Não tem caso de ladrão que entrou em casa, eles ligam? Não? Com certeza, com certeza, com certeza.
é como eu falei, não serve só para uma queda, um mal-estar, serve para uma situação que, poxa, eu escutei um barulho lá fora, eu não vou sair, eu acho que tem alguém, aperta o botão e fala isso para a Telehelp. A gente vai acionar a lista de emergência e essa pessoa já pode ligar para a polícia, já pode vir preparada para o que pode encontrar. Te atrapalha essa ideia no contexto todo? O que é? Te atrapalha mais isso dentro do teu contexto todo? Como assim atrapalha? Não, digo, vai há mais demandas. Vai Não, imagina, claro que não. A Telehelp ela tem mais de 15 mil clientes hoje no Brasil inteiro. Tá? Aqui em Curitiba nós estamos perto de 1.000. Tá? Então, a gente tem braço para atender bastante gente. E é claro, né? As pessoas não escolhem cair, todos os usuários da Telehelp não escolhem, por exemplo, cair no mesmo minuto. Né? Então, mas a brincadeira à parte, a gente tem braço para atender todo mundo. Tá bom, gente? O que mais? Você já respondeu. O que era? A possibilidade de ter mais um usuário. Sim, podemos sim, dá para ser. Na pergunta dele, você já respondeu. Beleza. O que mais, gente? Dr. Carlos, pergunta. Você já conhece? Eu queria agradecer ao Marcelo. Vamos fazer uma salva de palmas. Obrigado.